Bom dia. Vamos então iniciar nosso NAGE, né, de clientes 2019. Hoje aqui o auditório está, né, cheio de lugar. Presencialmente, né, estamos eu e a Marilene, que é do São Mateus, mas nós temos aí várias pessoas que estão nos acompanhando pela internet, né? A Aline, que é da Unimed de Campinas, a Ana Paula, do Hospital Regional de Cotia, a Bruna, do Hospital dos Fornecedores de Cana, lá de Piracicaba, a Daniela, da Santa Casa de Piracicaba, a Débora, da Santa Casa de Marília, Doraci, da FAMESP, Elisiane, do Hospital Ibiapava, é isso? Ibiapaba. A Flávia, do Hospital Regional de Presidente Prudente, a Cassiana, que a gente não sabe aqui qual é o hospital, o Leonardo, que também é da FAMESP, a Maristela, que é do Padre Albino, a Mayra, que é da Santa Casa de Campo Grande, tem um pessoal do Policlin lá de São José dos Campos, e Teles Manoel, que é do Hospital Estadual de Francisco Morato, né? Então, agradeço aí o pessoal que está acompanhando a nossa reunião. E a ideia, né, o ano passado a gente teve aí um período que nós não nos reunimos, então a ideia esse ano é a gente retomar nossas atividades, propor algumas ações para 2019 e ouvir de vocês que são aí, né, os nossos parceiros de NAGE, o que vocês têm de necessidade para a gente trabalhar, porque a demanda daquilo que a gente faz também tem que partir, né, da necessidade de vocês. A gente sabe que falar de clientes e ter indicadores e referenciais comparativos de cliente é um pouco mais complicado, né, porque é um tema onde você não consegue desenvolver muitos indicadores e ter uma referência muito grande, mas eu acredito que dê para a gente desenvolver aí algumas coisas e pensar na melhoria dos nossos indicadores, né? E até questões de benchmark, né? Que eu acho que a gente precisa começar a conversar e trocar aí algumas práticas, né? Eu queria só para a gente dar uma relembrada, a gente dar uma olhadinha nos indicadores que foram de 2019, deixa eu só me logar aqui no que a Miriam mudou minha senha ontem, gente, que deu um quiprocó no meu, e ela que acabou me socorrendo. Eita, deu errado de novo? Vou voltar aqui. Consegui, gente. Vou entrar aqui com o meu hospital. Realidade. Vamos aqui primeiro.
Tá 2013 aqui. Vou dar uma olhadinha em 2018, mas a gente está sem os dados de 2000 e... A Cassiana é Santa Casa de Limeira? Tá, joia. Obrigado, Cassiana. Então, esse daqui, só para a gente dar uma olhadinha aí no último mês que nós temos de registro, né, dos indicadores de 2018, quanto ao preenchimento, né, das avaliações e quanto às taxas, né, de satisfação que nós tivemos. A gente vê que a gente tem ainda um volume pequeno de hospitais que contribuem com a informação, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem aí 14 pessoas, né, 15, 16 comigo participando do NAGE, e no mês de novembro do ano passado nós tivemos 24 hospitais que contribuíram com o dado. Então, nós sabemos que existem outros hospitais, né, que são aí, participam do programa, mas que a gente também precisava entender por que esses hospitais não encaminham os dados, né, qual que é a dificuldade, porque se a gente tem um volume maior, a gente consegue ter um referencial comparativo maior, a gente consegue enxergar possibilidades maiores, né, de troca, porque dependendo do indicador, a gente não consegue nem formar o indicador, né? Por exemplo, a gente no ano de 2017, até o meio de 2018, a gente discutiu o indicador de avaliação dos serviços terceiros, pronto atendimento, ambulatório, e a gente não consegue ter esse indicador ainda para a gente se comparar, porque o volume de hospitais que encaminha o dado é muito pequeno e a gente não consegue formar um indicador. Então, a gente precisava entender qual é a dificuldade da gente encaminhar os dados, se é a plataforma onde a gente registra, se as pessoas, né, ainda têm uma dificuldade de entender como que esse dado deve ser recolhido dentro das instituições, para a gente poder realmente começar a construir, né? Até uma das coisas que eu deixei para a gente pensar agora para 2019, talvez seja rever a ficha técnica dos nossos indicadores, até para a gente poder pensar se realmente da maneira como a gente está fazendo, a gente está fazendo da maneira correta, se todo mundo tem o mesmo entendimento da ficha técnica do indicador, né, se precisa mudar. A gente vem evoluindo, né, então a gente trabalha esses indicadores há muitos anos, e pelo menos desde que eu assumi o NAGE Clientes, e a gente já está falando aí de praticamente 3 anos, vai para 4 anos quase que eu estou coordenando na NAGE Clientes, a gente não parou para rever essas fichas de indicadores, né, então eu acho que vale a pena a gente pensar, porque eu não sei se tem a ver, né, se essa dificuldade de ter um volume maior de dados tem a ver com as pessoas não entenderem, né, de que maneira que eu vou recolher esse dado dentro das unidades, né. Aí a gente vê que para alguns dados a gente tem um volume um pouco maior, né, então, porque se eu, né, encaminho, né, se eu tenho lá a minha taxa de satisfação dos atendimentos, né, num volume de 30 pesquisas, né, de 30 hospitais que encaminham, como que eu tenho esse dado, sendo que aqui no início eu só tenho 24 instituições que encaminharam, né, a taxa de preenchimento de avaliação. Como será que essas instituições recolhem o dado, né, da satisfação por setor sem ter uma pesquisa? De que maneira que isso acontece? Então, é importante a gente entender esses dados,
né? Porque a gente imagina que, e é um trabalho que o CQH faz, é um trabalho que quando a gente passa pelas avaliações do roteiro, a gente questiona e a gente olha se existe uma avaliação do usuário, né? Existe um formulário formal, né, de avaliação do usuário? De que maneira que você recolhe essas informações de avaliação do usuário? Então, se eu tenho 30 hospitais me encaminhando o retorno, né, da avaliação de recepção, enfermagem e médico, por que na taxa de preenchimento de avaliação eu tenho um número menor, né? Então, a gente precisa entender isso também. Será que essas instituições fazem de uma outra forma? Talvez se faz de outra forma, né? Vamos entender, e às vezes pode ser até uma forma que atenda também a necessidade dele, que a gente possa compartilhar com outras pessoas, né? Fica um pouco contraditório, né? Como que eu tenho dado, né? De que maneira que eu tenho dado, né? Então, você vê que para todos eles, né, a gente tem um número maior de instituições que encaminham, né? A nossa mediana, quando a gente fala desses atendimentos, né, por setor, ela sempre é uma mediana alta. A gente sempre está aí acima de 96% na maioria das instituições, né? Se a gente for olhar aí para os menores, a gente tem 70%, né, de avaliação. De limpeza, então a gente vê que por segmento a gente mantém da mesma forma, né? Por exemplo, satisfação com a roupa do quarto, 27 unidades. Será que esse item não faz parte da pesquisa de alguns hospitais? Né? Mas lembrando que a ferramenta ela está vinculada a um roteiro do CQH, né? Então, a gente tem que seguir, porque se eu vou fazer isso para um referencial comparativo, eu preciso que a ferramenta, né, e o dado ele seja formatado da mesma maneira por todos, porque senão eu perco esse referencial. Se eu faço de uma maneira, outra instituição faz de outra maneira, eu não tenho como me comparar se eu não tenho o mesmo padrão para a formatação do dado. Ó, a taxa de satisfação do usuário, a de recomendação, né? A gente sempre tem uma taxa de satisfação do usuário alta, né? Então, a gente sempre está aí em torno de 97, 96%, sempre acima de 95%. Né? A gente não tem, e se a gente for olhar aqui, na maioria das instituições, a gente tem várias unidades onde eu tenho 100% de satisfação, né? Então, isso depende muito do perfil, né? Depende muito do tipo de paciente que eu atendo. Aqui a gente não colocou filtro nenhum, a gente trouxe todo mundo que encaminha a pesquisa. Se a gente começa a colocar filtro, a gente começa a ter, às vezes, menos unidades até que tem o dado compartilhado no CQH. Né? Mas essa taxa de satisfação do usuário, para nós, ela sempre foi elevada, né? Sempre acima de 95, 96%, né? Mas é aquilo que eu falo, né? Eu ter uma taxa de satisfação elevada não quer dizer que eu não tenha reclamação, né? Porque o paciente ele pode estar satisfeito, mas ele pode ter deixado ali uma oportunidade de melhoria, né? Na minha instituição eu tenho um indicador de taxa de reclamação, né? O Hospital São Mateus, bom dia, né? Eu sou a Marilene. O Hospital São Mateus, ele trata a insatisfação do paciente, né? Porque, assim, como você mesmo disse, a mediana está acima de 95%, mas tem aquele 5%. Então, vamos verificar o que aquele 5% saiu insatisfeito do hospital. O que foi? Foi a questão do atendimento do médico, da enfermagem, a comida, a limpeza. Então, vamos verificar onde está o erro, né? O que aconteceu para a gente poder tratar. Né? Então, esse é o foco. Tá? Lá no Santa Cruz, a gente também olha
esse restinho que fica aí, né, esses 4, 5% que sobra, mas eu sempre olho, e é um dado que a minha superintendência gosta muito de olhar, é o quanto que eu tive de reclamação, né, de todos os atendimentos, né, que a gente teve no hospital, o quanto que eu tive de oportunidade de melhoria que os clientes encaminharam. Então, a minha taxa de reclamação no mês, ela gira aí em torno de 12%, 14%. Você tem 96% de taxa de satisfação, mas eu tenho 14% de taxa de reclamação. E o que a gente faz com isso? É aí que a gente discute, né? É onde essas reclamações servem para a gente trabalhar as melhorias, né? Porque você resolve o problema, às vezes, do paciente internado, ele já reclamou, você resolveu, ele saiu satisfeito, mas o problema aconteceu, né? Nas reuniões, o que acontece? A gente vai tratar as coisas, as inconformidades, né? Verificar a taxa de que aconteceu de ruim, né? Mas temos a taxa de satisfação para melhorar, vamos dizer assim, o nosso colaborador, ele quer saber que ele foi elogiado. Então, a gente tem que fazer os dois parâmetros, né? As coisas boas, né? Para elogiar, para fazer com que o colaborador veja que o seu trabalho foi a contento. Mas, frisando que teve pessoas que saíram descontentes. Então, vamos trabalhar com isso. Tem uma pergunta. Pode ir, vamos lá. Cadê o óculos? Bom, a Flávia, né, está perguntando, Luciano, conforme está explicando, em nossa unidade de saúde, no hospital lá de Presidente Prudente, no formulário padrão da secretaria, não tem a pergunta roupa de cama. Precisamos desenvolver a parte para alimentar este indicador, né? E aproveitando, foi um prazer conhecê-la pessoalmente na visita e nosso serviço muito simpático. Obrigada, Flávia. O importante é que a gente pense realmente nisso, Flávia. O que eu vou desenvolver de ferramenta, né? E o quanto, é claro que é um referencial comparativo, né? Isso é importante para a minha instituição também, né? De repente a gente vai falar assim, mas para que eu preciso saber da minha roupa de cama? A gente precisa saber pelo seguinte motivo, eu pelo menos penso assim, né? Eu venho de uma instituição privada, eu trabalho com uma lavanderia que é terceira, né? Então, como que eu avalio o trabalho do meu terceiro? Eu só avalio o trabalho do meu terceiro se eu tenho a avaliação do meu usuário, né? Porque senão como é que eu vou chegar lá para o meu terceiro e falar assim, a qualidade da roupa não está me atendendo, né? A roupa, né, não foi bem lavada. O paciente está reclamando da qualidade do cobertor. Eu acertei uma coisa com você, você está me encaminhando outra. Então, eu acho que tudo que a gente puder ter de retorno do cliente em dizer para a gente assim, olha, vocês precisam olhar melhor para isso, eu acho que vale a pena, né? Porque eu trabalho no SAC, trabalho na qualidade, a gente mexe com processos o tempo todo, né? A gente realinha processos, a gente revê processos, a gente vê fluxo, a gente mapeia todas as situações do hospital, mas nada é mais, assim, te traz mais conteúdo do que você ir lá e olhar a pesquisa de satisfação do cliente e entender o que ele está querendo te falar, né? Porque a gente brinca lá no hospital, né? Até vou usar um termo, desculpa, mas a gente brinca, a gente pratica o TBC, né? Que é tira a bunda da cadeira, né? Então tira a bunda da cadeira e vai lá olhar, né? Mas além da gente praticar o TBC, a gente tem que também entender, né, o olhar do cliente. Então, se você consegue essas duas situações, você consegue ter aí
uma visão da sua instituição muito maior. Então, se vocês tiverem, né, lá em Presidente Prudente a possibilidade de ver a pesquisa, né, eu sei que se ela é da secretaria, talvez você tenha um trabalho aí maior para desenvolver, porque tem outras instituições que talvez utilizem, né, da mesma ferramenta, mas eu acho que vale a pena pensar aí numa melhoria do seu formulário, né, para atender. E aí a gente olha que lá no final a gente tem a taxa de satisfação dos serviços externos, é aquilo que eu falei no início da nossa conversa. Hoje, menos de 5 hospitais encaminham o dado, então a gente não tem nem como comparar. Né, e o ano passado, em 2017, no ano passado, quando a gente discutiu esse dado, a ideia era a gente começar a olhar para os serviços externos, não só o paciente da unidade de internação, mas também aquele paciente que utiliza de um ambulatório, que utiliza de um pronto atendimento, que utiliza às vezes de um serviço de diagnóstico que você tem na sua instituição, né? E aí você consegue também propor melhoria para esses serviços. Né? Hoje, trabalhar com serviços terceirizados é uma prática muito grande em várias instituições. Né? E você faz parte da avaliação desse terceiro a opinião do seu usuário também. Né? Então, às vezes é um laboratório de grande porte, ele pode até aplicar a pesquisa dele, porque às vezes eles fazem isso de alguma maneira, mas ele é um terceiro que está dentro da sua instituição. O paciente não sabe se ele é, né, quem ele é, na realidade. Ele está dentro da planta física do seu hospital, ele é o seu hospital. Então, a opinião do cliente, ela vem junto com o que ele acha da instituição. Então, talvez, se vocês acharem que a gente tem que rever, né, se a gente tem que voltar, discutir melhor esse indicador, se existe a dificuldade da coleta do dado, se vocês não têm a pesquisa para isso, né, a gente sabe que instituir uma nova pesquisa, às vezes, dentro das unidades é complicado, porque isso demanda um estudo, demanda um custo, né, demanda uma série de situações. Mas, assim, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho nessa possibilidade, né? Tem mais? Tá bom. Obrigada. Bom, vamos lá. A Flávia, já temos, não expliquei correto, desde que aderimos ao programa CQH, a TI desenvolveu a ferramenta para ser pesquisado o indicador de roupa de cama. Tá jóia, então, tá ótimo, Flávia. Isso aqui é importante, a gente ir pensando sempre na melhoria dessa ferramenta. Aí depois é só abaixar ali, né? Tá jóia. Obrigado. Eu sou ótima em informática, desde que ele não me atrapalhe. Né? Mas era isso que eu queria, né, mostrar um pouquinho para vocês como que ficou o perfil, né, do ano passado, pelo menos do último mês, para a gente poder entender como que a gente melhorar, né, e vocês pensarem aí numa possibilidade do que vocês acham, porque, como eu disse no início, somos um grupo, né? Não é a decisão da Luciana, eu estou aqui como uma ferramenta para ajudar vocês, recolher informações e a gente trabalhar a informação. Mas a necessidade, ela vem de vocês, né? Não é também o CQH determina. A gente determina algumas situações porque a gente precisa disso para poder manter o roteiro, né, funcionando, para poder manter um padrão de informação. Né? Mas nada que a gente não consiga trabalhar e melhorar dentro dos nossos NAGEs. Né? Lembrar que o NAGE, ele é uma ferramenta de benchmark, é o que a gente tem hoje para poder conversar entre nós e discutirmos aí as práticas que cada um tem. Né? Vamos lá. Né? Opa. Que eu não quero fazer nada disso. Cadê aqui? Põe óculos, tira óculos, beleza, né? Mas vamos lá. Então, vamos conversar um pouquinho dessas propostas, então, para a gente trabalhar agora em 2019, que é o que eu acho que a gente tem que movimentar aí, né, dentro do nosso NAGE. Pensando, né, e
olhando para os outros NAGEs, né, que a gente tem aí reuniões que acontecem entre as coordenadoras dos grupos, né, e trocando informações e vendo como que a gente desenvolve o nosso congresso anualmente, eu acredito que a gente precisa pensar em cada reunião a gente buscar um tema para a gente discutir, né? E trazer instituições que tenham práticas, cases que a gente possa compartilhar. Hoje a gente já tem tanta coisa, né, para trabalhar. Então, por exemplo, o retorno de pesquisa é uma situação. A gente viu lá, né, que é um indicador que nem todas as instituições conseguem encaminhar. Isso é um ponto. Mas a gente tem, olhando, né, para as instituições, a gente tem instituição que consegue encaminhar 50% de retorno de pesquisa. Gente, eu não consigo isso. Na minha instituição eu não consigo. Então, que tipo de trabalho que esta unidade faz para conseguir encaminhar esse volume de pesquisa? Né? Qual é a ferramenta, de que forma que ela trabalha o cliente, né? Como que ela consegue ter esse retorno? Às vezes, é uma instituição pequena, mas mesmo ela sendo pequena, acredito que a dificuldade também deva acontecer, aconteceu em algum momento, mas eu acho que seria interessante a gente buscar, né? Eu consigo enxergar dentro do NAGE Clientes algumas instituições que têm esse retorno de pesquisa maior, e que a gente pode chamar, não sei o que vocês acham de repente a gente chamar para a pessoa contar para a gente, olha, como que você faz isso, né? Como que você consegue isso? Né? Que tipo de ferramenta que você usa, né? Ou você usa algum outro tipo de ferramenta para calcular o retorno, né? Então a gente precisa entender, mas eu acho que é uma situação que vale a pena, já que a gente vê que o retorno da pesquisa, sempre que a gente discute isso, é uma dificuldade das instituições em encaminhar, né? Pelo menos para mim sempre é. Né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho na minha instituição em torno de 1.100 saídas, eu tenho de retorno mensal, às vezes, 220, 230 pesquisas. É um volume baixo, bem baixo, né? Mas a gente tenta trabalhar? Tenta. Tem dificuldade? Tem. Mas o que será que os outros, né, que de repente a gente pode trocar e que as pessoas conseguem fazer diferente, né? Então, não sei o que vocês acham, mas é uma ideia que eu tive aí da gente trazer algum hospital participante aí do NAGE para falar desse retorno de pesquisa. Um outro tema que eu acho que a gente pode começar a discutir, porque eu sei que existem algumas unidades que já falam sobre isso e pensam nisso, é o uso da metodologia do NPS, né, que é a gente verificar a experiência do paciente, né. Experiência do paciente é diferente de medir a satisfação do paciente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A gente não vai deixar de medir a satisfação do paciente, né? Mas será que não cabe dentro do NAGE Clientes a gente começar a medir a experiência do paciente, né? Como que eu devolvi esse paciente para a casa dele? Como que eu devolvi ele para a sociedade? Né? De repente, ele internou no meu hospital com um diagnóstico de infarto, ele tratou o infarto, mas, sei lá, por algum problema durante a internação, ele desenvolveu alguma outra patologia e eu devolvi ele para a sociedade com alguma outra patologia que ele não tenha. Né? Aí isso cabe a gente discutir dentro do NAGE Clientes? Eu acho que seria uma situação nova, né? A gente tentar ver se cabe e quem faz, de que maneira que está fazendo isso. Né? É uma prática grande já nas instituições. Eu conheço alguns hospitais que fazem, eu já conversei com empresas que aplicam esse tipo de pesquisa, e o legal é que no final, né, dessa pesquisa você consegue ter ideia não só da experiência do paciente, mas também assim, quem são aqueles clientes que são os promotores da minha instituição e aqueles que são os detratores da minha instituição. Hoje a gente tem aquele que recomenda e aquele que não recomenda, mas, né, como que eu consigo trabalhar outros clientes, né? Quem é que realmente contribui com a minha instituição?
Porque quando tem esse retorno, né, de pessoas que entraram com uma patologia, ficaram internadas e Obrigada. Gente, desculpa que o microfone aqui falhou, mas vamos retomar, né? A gente tem aí um pessoal contribuindo, então a Maristela está lá do Padre Albino, né? Está falando que perguntando se algum hospital do grupo trabalha com a pesquisa de humanização, né? E se houver, como que eles conduzem essas informações comparativas do CQH. Se aplicam 2 questionários, né? Ela fala que lá no Padre Albino eles não trabalham com esse tipo de pesquisa ainda, que é o PSAT, mas pode ser algo para o futuro e gostaríamos de saber mais como seriam esses comparativos. Te adiantando, Maristela, a gente não trabalha esses indicadores de humanização dentro do CQH, mas é uma proposta, de repente, para a gente começar a pensar, né? Mas eu vou passar para a Marilene, que trouxe hoje aqui, até a gente estava conversando disso antes da reunião, ela tem aí um trabalho que ela já iniciou lá no São Mateus, que quanto a essa pesquisa de humanização. Espera aí que a Mari vai falar.
Bom dia, novamente. O Hospital São Mateus, além dos indicadores, né, que são do CQH, nós introduzimos no nosso impresso, novo agora, que é o atendimento à parte de humanização, né? Então, assim, é através desse que nós iniciamos agora em janeiro. Então, está caminhando. Então, são indicadores para a gente saber como é que está a humanização no hospital. Então, a sugestão é, tipo assim, introduzir o que o CQH necessita de informação, mas o que a instituição precisa, né? Então, dá para conciliar os dois, né? A gente encaminha os dados que são necessários para cá e a instituição trabalha com o que foi colocado em prática. Mas também, se o grupo, e a gente hoje falar de humanização, né, a gente tem algumas questões que talvez sejam importantes, o olhar do cliente enquanto humanização, o quanto que ele percebe, né, essa questão de humanização, né, então, empresta um pouquinho para mim, Mário, o formulário, né, então lá, né, no São Mateus, quando ela fala de humanização, hoje o que ela questiona, né, durante o atendimento, os profissionais lhe chamaram pelo nome, os profissionais que lhe atenderam se identificaram? Os profissionais falaram com você de forma clara para que você pudesse compreender? Né? Ao chegar no hospital, você foi atendido com prioridade? Né? Então, assim, são algumas questões que hoje eles desenvolvem lá para a necessidade deles, mas que nada impede da gente pensar dentro do NAGE Clientes de se formar os indicadores de humanização dentro deste NAGE, porque eu acredito que cabe, né, para a gente poder ter essa percepção do cliente, né? Hoje a gente fala tanto, né, e eu não sei, pelo menos lá no hospital a gente começou a ter um trabalho, quando a gente começa a falar de nome social, como é que se trata esse tipo de paciente, isso é uma coisa que a gente discute em outros fóruns, né, pelo menos eu participo de outros fóruns fora do CQH, onde a discussão da questão do nome social, ela é um problema, como que você trabalha o nome social, como que a pessoa que utiliza, né, do nome social se vê dentro da instituição, talvez não colocar isso tão claro dentro de uma pesquisa, mas assim, as pessoas te chamaram pelo nome, é importante, né, então, talvez seja aí realmente uma proposta, né, e se a gente já vê que você já teve essa necessidade dentro da sua instituição, né, o pessoal do lado do Padre Albino também está colocando, né, essa luzinha já acendeu lá, né, nada impede da gente começar a pensar e discutir isso, né, o ideal é que para a gente discutir esses tipos de indicadores, a gente traga, né, para a reunião, numa quantidade, né, de pessoas um pouco maior para a gente trabalhar, porque aí a gente precisa entender de que forma que a gente vai recolher o dado, qual seria um numerador, qual seria um denominador, né, para a gente poder formar daí o indicador, né, mas nada impede da gente pensar, eu acho que vale a pena sim, né, de a gente começar a trabalhar, né. O Fabrício, lá do Policlin, estava perguntando se esses serviços externos não seriam necessariamente terceiros, correto? Isso mesmo, Fabrício, não é necessariamente um terceiro, né? Por exemplo, pode ser o seu pronto atendimento, seu ambulatório, seu serviço de diagnóstico, mas não necessariamente um terceiro. Né? Seriam aqueles serviços que não se encaixam dentro do seu paciente internado. Ele é um paciente atendido, mas ele não é um paciente internado, né, que permanece lá na sua instituição por dias. Né? A Maristela, então, né, coloca, né, que lá no Padre Albino ela utiliza, né, o NPS. Então, aí a gente já tem uma pessoa que, de repente, se quiser, Maristela, contribuir aí, como que você trabalha já o NPS, a gente já pode começar a conversar. E o Fabrício perguntando, então, o que significa, né, o NPS. O NPS ele é uma sigla em inglês, tá, Fabrício? Não vou conseguir te dizer agora, letrinha por letrinha. Mas o que o NPS trabalha é essa questão da experiência. Ele coloca algumas questões para o paciente responder, onde você consegue enxergar qual foi a experiência dele durante o processo dele de internação,
né? E onde, no final, essa pontuação que esse paciente recebe, ele consegue te dizer se esse paciente é um cliente detrator ou um cliente promotor da sua instituição, né? Eu não conheço instituições que desenvolveram a sua ferramenta própria para NPS. Eu conheço empresas que desenvolvem a ferramenta e vendem essa ferramenta para as instituições, né? Então, essa empresa vem, ela aplica esse questionário, de uma forma, através de e-mail, né, que hoje isso também é uma questão do retorno de pesquisa, né, se você olhar já alguns estudos que foram feitos, hoje, né, eles mostram que você consegue, através de e-mail, ter um retorno de mais de 90% das pesquisas, né. Eles encaminham isso através de e-mail, o cliente responde, ele já tabula o dado para você, e conforme você coloca lá suas prioridades de questão, porque você também pode, da minha instituição, eu quero saber, primeiro, qual foi a percepção dele em termos de demora, é a minha principal preocupação. Eu não quero que o meu cliente fique esperando. Então, essa é a principal questão que eu quero que você me mostre. E ele te mostra isso todo dia. Dos pacientes que passaram na sua instituição ontem, quantos ficaram esperando? Qual foi, né, a insatisfação, né, ou a experiência desse paciente, vamos falar melhor, em termos dele ficar esperando, né, o atendimento? Né, o quanto isso faz ele falar mal, né, e ser um cliente detrator ou promotor da sua instituição. Né? Então, eu não sei lá, a Maristela, como que ela desenvolve, né, o NPS, se é com uma empresa contratada ou se a ferramenta foi desenvolvida por eles, mas de repente a Maristela, né, tiver a possibilidade de vir aqui, né, e contar para a gente como que ela faz isso, fica aí o convite, Maristela, para você, né, ou alguém da sua instituição, vir aqui e apresentar isso daí para a gente, né? Mas eu acho que cabe, né? Então, quer dizer, olha aí, quanta coisa, né, a gente já conseguiu pensar para esse ano, né? Pensar em indicadores de humanização, tentar verificar a questão do uso, né, da metodologia do NPS dentro dos hospitais, né? Para a gente melhorar aí o nosso número de indicadores. Eu falo que eu tenho uma inveja boa de algumas colegas minhas, coordenadoras de INAGE. Então, eu tenho uma inveja muito boa da Cida, que é coordenadora do INAGE de Pessoas, né? Da Cibele, que era coordenadora do INAGE de IRAS. Gente, elas escreveram, né, um caderno de indicadores, né, de pessoas, do IRAS, e eu não tenho, a gente não tem ainda um caderno de indicador de clientes, né? Então, eu nem coloquei isso para 2019, que eu acho que esse ano a gente tem que pensar em, né, trazer outros indicadores, aprimorar aí os nossos indicadores, e depois a gente pensar realmente em, né, escrever o nosso manual de indicadores, né, de clientes, né? É o que eu falei, se a gente for olhar, poucas instituições conseguem ter, né, busca na literatura indicadores de clientes dentro de instituições de saúde. É complicado achar, né? Sempre que a gente busca lá, né, indicadores de clientes, vai aparecer o CQH, vai aparecer o NAGE de clientes, né? Mas a gente não tem uma literatura, estudos, e se você acha algum artigo, alguma situação assim, é sempre em cima daquilo que a gente já tem, né? Então, eu acho que está aí, né, o desafio para esse NAGE, a gente pensar em novos indicadores, né? Por que você não quer mudar de slide? Agora ele não quer mudar de slide, mas ele vai mudar de... Ó, travou. Eu tô falando, gente. Tudo acontece comigo. Agora ele não quer funcionar. Eu já apertei aqui, já apertei ali. O que você fez? Vai por aqui. Ah, então tá. Eu vou. Então, acho que o computador tem medo, mas vamos lá. Continuando aí, né, falando um pouquinho das nossas metas, aí, os nossos desafios, vamos dizer assim, para 2019, a gente pensar na revisão das nossas fichas dos indicadores, né? Foi aquilo que eu falei para vocês também no início. Será que não dá para a gente pensar se a maneira como a gente está fazendo, né, tá certa ou não?
e esses novos indicadores, né? Eu tive no ano passado, né, uma demanda do grupo que foi me encaminhada por e-mail, quanto a um indicador que eu achei interessante, eu prometi para ela que eu ia trazer para a próxima reunião do NAGE, que seria um indicador de reincidência e efetividade das resoluções das reclamações. Então, assim, por exemplo, eu tenho lá o meu indicador, né, de índice de reclamação. Eu não estratifico essas reclamações por tipo, eu tenho ela por tipo de reclamação, se é referente à estrutura física, se é referente ao atendimento, à demora, à conduta, eu tenho ela separada dessa forma. Mas eu não faço, assim, esse indicador por tipo de reclamação. E o que eu entendo, né, que essa demanda seria assim, né, eu fui lá, tive uma demanda, sei lá, dentro de um mês, de um volume de reclamações relacionada à demora de atendimento. Isso vai ser tratado, né? A gente espera que seja tratado, porque se o SAC, né, o Serviço Social, ouvidoria, seja de que forma for que se trata dentro da instituição, as reclamações, isso chega para o serviço, né, onde aconteceu o problema, para que ele promova aí uma ação de melhoria, o que a gente espera é que isso melhore, né? E o que eu entendo é, eu levantei uma demanda, né, isso foi encaminhado para a área, e aí depois, né, foi proposto uma resolução, mas ela foi efetiva ou eu continuei tendo reclamação do mesmo jeito? Né? Então, eu não sei se alguém já faz, né, esse tipo de indicador. Talvez a gente tivesse que linkar algumas coisas para a gente poder se comparar, porque às vezes a prioridade de um não é a prioridade do outro. Então, eu acho que é um indicador que a gente pode pensar, mas a gente tem que pensar nele de como que ele seria trabalhado, né? De que forma que a gente também tabularia esse dado. Né? A gente sabe que várias instituições não trabalham com o sistema informatizado, tudo isso é feito lá numa mãozinha ou numa planilha de Excel, mas eu consigo, né, filtrar essas pesquisas. Alguém já faz esse filtro e trabalha isso? Então, fica aí também mais um indicador para a gente pensar e que eu acho que seria interessante, né? Até para, né? Eu, enquanto qualidade, também faço muito isso, né? Então, por exemplo, eu tenho demandas que até essa semana está acontecendo lá no Santa Cruz. A gente já tem muito atendimento de paciente particular, porque é uma instituição privada, eu tenho um pronto-socorro aberto e eu atendo paciente particular. Existe toda uma orientação desse paciente particular quando ele chega no pronto atendimento de que é um pronto atendimento particular e de que existe um custo para o atendimento dele. Ele assina um termo de atendimento particular que ele está ciente de que existe um custo para aquilo que vai acontecer com ele. Ele recebe informações de valores a partir do momento que eu tenho a conduta do médico, né, para ele. Então, os exames, né, medicação, ele recebe aí um orçamento, digamos assim, de mais ou menos quanto que aquilo vai custar para ele. E a gente tem reclamação de paciente dizendo, não fui informado, cobraram, eu não sabia, né? Então, quer dizer, eu, por exemplo, de janeiro, do dia 1º de janeiro até o dia 11 desse mês, eu tive 12 queixas relacionadas a isso. Então, opa, isso passa para a qualidade, e aí a qualidade chama os envolvidos para a gente sentar e rever o processo do atendimento do particular. Então, de alguma forma, a gente faz isso, mas não é um indicador que a gente gera e que a gente acompanha. Então, quando eu faço e revejo o processo, eu espero que a queixa diminua. Para mim é tranquilo, porque como eu cuido das duas coisas, eu cuido do saque e da qualidade, eu consigo enxergar se a melhoria do processo que eu fiz na qualidade refletiu no meu número de reclamações no saque, né? Mas dá para a gente, né, pensar. Né? Eu achei interessante, falei para ela que ia trazer, para a gente poder aí ver como que a gente propõe uma melhoria. Vamos lá. Estou gostando, pessoal, hoje está bem, né? Vamos voltar aqui para cima para ver o que tem.
A Maristela falou que ela calcula manualmente, assim como os demais indicadores do CQH, né? A Unimed, também lá de Recife, já está utilizando a metodologia do NPS, né? Então, também mais aí uma unidade. Acho que o pessoal de Recife fica meio complicado vir de São Paulo, né? Mas se o pessoal quiser vir visitar São Paulo, né? Gosta de ir na 25 de março, né? Ver a chuva que está aqui, né? Então, mas está vendo que já várias instituições, a gente sabe realmente que várias instituições já utilizam. O Fabrício está lá questionando, perguntando se o retorno das pesquisas é referente ao número de atendimentos e altas. É isso mesmo, né? A gente utiliza aí para fazer o indicador de retorno de pesquisas o número de saídas, né? Esse é o dado que a gente utiliza. Eu não sei, Fabrício, se eu não lembro direito se são vocês que utilizam aquela tabela do Militar Stand. Eu acho que existem algumas instituições que calculam o seu retorno de pesquisa, se ele é satisfatório ou insatisfatório, em cima da tabela do Militar Stand. Então, eu lembro que tem alguém do grupo, né, do CQH, que trabalha essa planilha. Não lembro se são vocês, né? Mas é em cima do número de saídas, sim, que a gente trabalha. E aí, a Maristela, se puderem fazer o convite formal para submetermos a gestão e com tempo prévio para o preparo da apresentação, será um prazer contribuir, né? Então, tá ótimo. Então, eu vou fazer, Maristela, o convite, vou te mandar, né? E a gente vai ficar muito feliz se na próxima reunião, né, tem o calendário aí para a gente mostrar para vocês, você já puder participar, né? Então, essa é a ideia mesmo, gente, é a gente puxar o pessoal, a gente sabe da dificuldade que as pessoas têm em virem para cá, né, não é fácil, a gente tem um pessoal saindo, né, para vir de fora de São Paulo, a gente tem muitos hospitais que são do interior que participam, né, como a gente tem, assim, geralmente as reuniões do NAGE, como a gente faz ela a cada 2 meses, a maioria dos NAGE se reúnem sempre nos mesmos meses, né? Então, às vezes tem NAGE de hotelaria numa semana, pessoas na outra, clientes na outra, então a gente sabe que às vezes a instituição, todo mundo trabalha, né? Então, a gente sabe que é difícil a instituição até liberar as pessoas para estarem participando e que a questão da web facilita muito o trabalho da gente, né? Mas a ideia é essa, né? Eu sei que vai chegar um dia, né, que a Marilene não vai vir e eu vou falar para esse monte de cadeira vazia, olhando para a câmera, né? Mas aí eu acho que eu vou fazer isso lá de Santa Cruz, sentada na minha mesa. Mas assim, a gente sabe que isso é a tecnologia e é o que a gente tem para trabalhar, né? Mas eu brinco que lá no hospital agora a gente trabalha com o G Suite, né, que é do Google. Então a gente compartilha os documentos e a gente mexe nos documentos, altera as coisas, tudo. A gente não faz mais reunião, a gente fala num bendito de um hangout que tem lá no computador. Então otimiza o tempo, né? Nada impede da gente pensar também em compartilhar esses documentos e a gente começar a trabalhar, porque eu vejo que da parte de quem está participando do grupo, tem aí uma vontade da gente ter realmente indicadores e coisas novas para a gente trabalhar, mas a gente precisa ver de que maneira a gente consegue, né, operacionalizar isso dentro das reuniões, né? Então, assim, pensando nisso tudo que a gente, né, que eu trouxe, que foi aí questões que eu elaborei e pensei, vendo, né, o que acontece hoje, a gente conversa com muitas instituições, a gente visita, né, muitas instituições, a gente entende um pouco do que está acontecendo, né. Eu participo de alguns outros grupos de estudo fora do CQH e a gente vê aí o que as pessoas estão desenvolvendo. Mas falo para vocês, né, eu participo de grupos de estudo dentro da ANAP e na ANAP não existe um grupo de estudos que fale sobre clientes.
né, específico para clientes não tem. A gente discute a questão dos clientes dentro de outros grupos. Essa questão do nome social, a questão de, né, outras questões se discute, mas assim, um grupo que discuta indicadores de satisfação do cliente e que proponha esses indicadores, que traga benchmark de melhores práticas para clientes, dentro da ANAP a gente não trabalha. Né? Então, eu adoro isso daqui porque é onde a gente realmente consegue parar e falar só disso, né? De clientes. Então, acho que a gente não pode perder essa oportunidade, né? Então, pensando aí que a gente tem... Ó, tá vendo? Por que ele funciona? Como que não funciona? Eu tô por lá onde você falou. Então, ó, você não falou para eu vir aqui? Vai não, Matheus, ó. Viu? Que o Matheus também não foi. Então, pensando, né, no calendário que a gente tem para 2019, eu trouxe até com os outros NAGEs todos, né, no mesmo. O nosso é o último ali, né, o NAGE Clientes, e a gente tem aí as datas das nossas reuniões. Então, a proposta são 4 reuniões no ano, né, então a nossa próxima reunião seria em maio, depois seria em agosto e em novembro, né. A gente jogou nessas datas porque o congresso, acredito, a gente está programando ele não para ser acho que vai ser em setembro, esse ano, o congresso. Então, a gente distribuiu aí mais ou menos nessas... Ai, tá vendo? Então, a Marja vai trazer um bolo que eu e ela vamos comer e vocês vão ficar olhando pela web. A gente põe aqui na mesa e come o... Né? Então, mas vocês podem vir comer o bolo também. Na nossa próxima reunião de maio, eu acho que a gente já consegue. Então, Maristela, eu vou fazer o convite formal para vocês virem, né, até a nossa reunião para falar um pouquinho, né, do NPS, como é que vocês estão fazendo isso dentro do Padre Albino. Então, já te faço o convite essa semana, te encaminho ele por e-mail. Mas aí eu acho que a gente também pode pensar em indicadores. Eu não sei por onde que vocês acham mais fácil a gente começar. Se por esses indicadores, talvez pensar em alguns de humanização, né, que eu acho bem interessante e vejo que não é só uma demanda hoje lá de São Mateus, né, tem outras instituições, mas eu queria ouvir do pessoal aí que está participando pela web, o que vocês acham, né? Então, a gente pode pesquisar quem mais tem isso, né? Eu peço para a Marilene trazer aí como que você está fazendo isso lá que aí você já vai ter alguns meses de resultado. Você começou em janeiro, você vai ter, né? Janeiro, fevereiro, março e abril, pelo menos para entender como que você colocou, qual é o seu numerador e o seu denominador, para a gente começar a discutir, né? Então, a gente já tem aí 2 assuntos, eu acho bem legais para a gente mostrar na próxima reunião, né? Eu vou, né, enquanto indicadores mesmo que a gente já trabalha, vou colocar na página, vocês sabem que lá no site do CQH a gente tem os grupos, né, e lá tem o grupo do NAGE Clientes. Eu vou deixar essa apresentação, mas eu vou colocar a ficha dos indicadores dos serviços externos, né, para que para quem não conhece, né, veja aí de que maneira que consegue trabalhar e se vale a pena trabalhar isso dentro das unidades de vocês, né? Então, eu vou disponibilizar lá essa ficha técnica, novamente, né, dos indicadores dos serviços externos. Vou dar uma olhadinha lá dentro da planilha, né, onde a gente alimenta os dados do CQH, como que ela está também formatada, mas só para a gente rever. E
eu disponibilizando isso na próxima reunião, quem tiver dúvida, né, também já tira as dúvidas aí quanto ao que a gente vai precisar melhorar nesse indicador de serviços externos, tá? Ou se de repente vocês falam para mim, Luciana, eu não acho que não é o momento, vamos parar com esse, vamos retomar depois e vamos partir para essa questão da humanização e pensar melhor nesses, né? Mas para a próxima reunião, então, a gente define essas 3 situações, né? Eu disponibilizo a ficha técnica para vocês na página do Nagé Clientes no site, para vocês avaliarem, e aí vocês já dão aí, né, os pitacos de vocês quanto à ficha. Posso disponibilizar a ficha técnica de todos, que aí a gente já dá uma olhadinha em todas elas, né? Eu deixei aqui, tem o meu, acho que ficou, não dá para enxergar, né? O meu e-mail do hospital, né, que esse é o que é mais fácil eu retornar para vocês, que é o que eu abro, que fica na minha cara o tempo todo, e o e-mail também do Nagé Clientes, que é o daqui da PM. Então, eu vou disponibilizar a ficha técnica para vocês, de todos os indicadores, peço que vocês deem uma olhada, tirem suas dúvidas, pode me mandar essas dúvidas por e-mail, que aí na próxima reunião eu já trago essas dúvidas, né, já respondidas para vocês, e aí a gente vê a necessidade de trabalhar melhor essas fichas técnicas. Vou formalizar, então, o convite para o pessoal do Padre Albino vir, então, fazer uma apresentação sobre o NPS, né, para a gente conhecer melhor e ver de que maneira que a gente consegue também iniciar esse trabalho dentro do Nagé Clientes. E a Mari vai trazer de lá, do São Mateus, os dados dela já dos indicadores que ela está fazendo de humanização, né? Mais ou menos a ficha técnica, de onde vem o numerador e o denominador, para a gente ver qual a viabilidade disso dentro das instituições para a gente trabalhar. Então, vai ser uma reunião bem produtiva, né? Hoje era a primeira reunião, então eu sabia que a gente não ia ter, assim, ela é uma reunião que a gente tem a disponibilidade aí das 9 às 11, né? Das 9 ao meio-dia, na realidade, né? De tempo para a gente fazer. A gente tem uma possibilidade de ficar aí 3 horas conversando. Hoje eu sabia que ia ser uma reunião mais rápida, porque a ideia era mesmo provocar vocês, né, nessa discussão da gente fazer alguma coisa, para a gente pensar e propor. Então, isso tem que partir, como eu disse no início, partir de vocês. E a próxima reunião, então, vai ser realmente uma reunião que eu vou distribuir o tempo aí, a gente vai ter bastante coisa para ver, né? Convido, né, o pessoal a permanecer, né, quem não pode vir, que realmente acompanha a gente pela web, mas quem puder vir, é uma oportunidade que a gente tem de se encontrar, né, de se falar. Recife, acho que vai ficar complicado, mas quiser vir, né, a gente estende o convite para todo mundo. É um momento que, mesmo pela web, a gente conversa, mas eu acho que estar aqui, né, poder conhecer pessoalmente as pessoas, conversar um pouquinho, né. A Miriam sempre pede um café para a gente, então a gente tomar um café, é um momento da gente trocar também, né, informações. Eu conheço alguns de vocês, às vezes conheço mais pela instituição do que propriamente pelo nome, né, a gente vê muita gente e às vezes a gente não lembra o nome, mas eu acho que vale a pena a gente se reunir aí de vez em quando, tá? Eu já mandei, a gente já determinou. Então, para você, né, a Miriam chegou agora, né? Não vou falar nada, mas ela chegou agora. A gente determinou para a próxima reunião, eu vou fazer um convite formal para o pessoal do Padre Albino vir aqui falar sobre a metodologia do NPS, que é de falar sobre a experiência do paciente, né? A Mari vai trazer os indicadores que ela está fazendo de humanização, né? Então, ela vai trazer como que ela faz a ficha técnica para a gente começar a pensar se a gente traz isso para dentro dos Nagé Clientes. E eu vou disponibilizar e eu vou colocar no site, dentro da página dos clientes, as fichas técnicas dos indicadores de clientes,
para que a gente comece a rever e ver se vale a pena, se tem alguma coisa para a gente mudar, se tem alguma dúvida ainda em como coletar esses dados, né, para a gente trabalhar. Isso, né? A gente falou, foi isso que a gente falou no início, né? A Miriam está pedindo para eu relembrar que, para quem participa, né, e tem aí a ideia, ou já participa do programa de visitas, né, do roteiro do CQH, o item clientes e a pesquisa de satisfação, como eu falei no início, é um item obrigatório. Então, a gente tem que cumprir aí com esse critério, né? Então, é importante que a gente entenda realmente o indicador, né? Mas, então, Miriam, a tarefa para o pessoal já tá dada, né? Eu passei para eles já o calendário da reunião, né? Então, desse pessoal aqui, eu não sei quem é eu acho que FAMESP, eu não lembro de ter visto antes, né? Hospital de Ibiapaba, também eu acho que antes não participava, mas tá o pessoal de Presidente Prudente, tá o pessoal do Padre Albino, Santa Casa de Campo Grande também, eu acho que é a primeira vez que tá participando, a Maiara, né? Então, seja bem-vinda aí, Mayara. A gente, às vezes é meio atrapalhadinho, né? Hoje a gente atrasou, né? Então, assim, eu não pedi desculpa no início para vocês, mas a gente teve aí uns probleminhas técnicos de sala no início, e por isso que a gente acabou atrasando um pouquinho o início da reunião. Mas a gente, né? A gente atrasa, mas a gente não falha, né? A gente faz, tá? Mas aí, vamos ver se tem ainda alguma questão aí que o pessoal está participando. Vamos lá no grupo. Ela falou que é só eu mandar o convite formal. A Bruna é cadê a Bruna? Lá do Hospital Fornecedores de Cana, lá de Piracicaba. Ela está dizendo que ela usa a tabela do Militar Estante que eu comentei, né? Que eu falei que eu sabia que alguém utilizava isso para saber a questão do retorno, né? Então, Bruna, se você quiser também depois por e-mail, ou no meu e-mail particular, ou no e-mail do Nagé, mandar de que maneira que você utiliza a tabela, a gente também pode trazer na próxima reunião. Que a gente estava falando, Miriam, da questão do retorno das pesquisas, né? A gente vê que, assim, quando você olha para os indicadores de clientes, o número de instituições que mandam o resultado por médico, enfermagem, ele é maior do que o número de retornos que ele manda. Então, por exemplo, eu tenho 24 hospitais que mandam o retorno de pesquisa, mas eu tenho 30 hospitais que mandam por serviço. Então, como que esses hospitais estão fazendo isso? Então, eu não sei. Então, por isso que nós temos dois itens da portaria principal e a portaria do pronto-socorro. Mas quando a gente encaminha para vocês, vamos tirar uma média, alguma coisa, tiramos de ver se está acontecendo, porque não pode. Então, por isso que, assim, essa questão do retorno das pesquisas, a gente precisa rever, né, de que maneira que as pessoas estão fazendo, né? Então, porque eu vi isso, né? Então, eu tenho lá só 24 hospitais que mandaram o retorno, a porcentagem de retorno de pesquisa, mas para cada item, enfermagem, médico, eu tenho 30 instituições que mandaram. Então, como é que ele tem aquilo se ele não tem o retorno da pesquisa, né? Pensar nisso. Então a gente precisa, né, ver como que isso, né? Tá? Eu vou sentar e pegar um por um, tentar olhar. Então, o Fabrício, realmente lá no Policlin, ele está falando que ele utiliza, né, a tabela, e ele fala que a tabela auxiliou bastante eles, né? Então, também, Fabrício, conta aí pra gente como que vocês utilizam
essa tabela, né, do militar. Eu conheço um pouco dela, né, mas eu nunca pensei em operacionalizar na minha instituição, porque, assim, para a gente colocar a tabela, a gente também precisa dizer assim, como que a gente vai vincular isso dentro dos indicadores do CQH, né? Se a gente vai adaptar, então eu queria entender até, né, do pessoal que usa, né, da Bruna, do Fabrício, como que você usa a tabela em paralelo ao dado que você manda para o CQH, você usa a tabela só para te dizer, porque assim, hoje, fazendo um comparativo, se eu pegar o meu retorno de pesquisa, eu acho baixo em comparação ao que a gente tem, né, do CQH. Se eu utilizar a tabela, o meu retorno está ok, ele é um retorno satisfatório, que eu já fiz esse teste. Mas e aí, como que isso vai se comportar? Eu vou utilizar a tabela e como que vocês se comparam? Você só se compara com a tabela, você tem outras instituições, então é isso que a gente precisa, né, entender. É uma ferramenta que ajuda? Ajuda como? Então, talvez seja um item para a gente trazer para uma outra reunião. Eu acho que para a próxima reunião a gente já está meio apertadinho. Eu vou tentar distribuir os tempos, né, lá e ver, mas a gente já tem aí, eu acho que pelo menos umas 2 horas comprometidas com a apresentação das meninas, né? E então eu acho que não dá para a gente na próxima reunião falar sobre a questão da tabela, mas talvez na próxima reunião a gente falar sobre isso. Estou vendo que o pessoal está empolgado, né? Fazer reunião a cada 2 meses está ficando complicado. É porque eu estou fazendo, né? Vai ser em maio, o pessoal está tão empolgado, daqui a pouco eu vou ter que mudar. Só não sei como que eu vou fazer. Um clone da Luciana, né? Para poder estar aqui. A Maristela também está falando que o indicador de reincidência, efetividade e resolução das reclamações é um indicador interessante, né? Gostaríamos de saber mais sobre. A gente também, Mari, a gente também quer pensar um pouquinho melhor, né? Isso daí foi uma sugestão e eu acho que a gente tem que pensar, né? Então, de que maneira que a gente conseguiria trabalhar esse indicador, né? Então, eu acho que para a próxima reunião a gente já fechou. Eu acho que a questão do uso da tabela, né, do referencial comparativo da tabela, do militar stand, e essa questão do indicador de resolução, a gente teria aí para outra reunião, que seria junho, julho, em agosto, a gente trazer, né? Porque de repente a gente tem um tempo aí para pensar nesse indicador de efetividade, se vocês já começam a olhar para as reclamações de vocês e pensar como que eu conseguiria estratificar essas reclamações para poder criar esse indicador, que eu penso que ele só seria viável se eu conseguisse estratificar por, digamos assim, né, tipo de reclamação, né, por demora, por conduta, por atendimento, e aí o quanto que eu tive de resolução para esses tipos de tipo de reclamação. Mas a gente tem aí um tempo para pensar. Na próxima reunião eu provoco vocês de novo para saber se vocês pensaram em alguma coisa e a gente vai. Então, porque eu falei assim, eu tenho uma inveja boa da Cida, né, da Cibele, que fizeram o manual dos indicadores, e a gente não conseguiu fazer o de clientes, porque eu falei assim, vai dar 3 folhas. Então, é isso que eu estava falando para eles, a gente não tem literatura, muita coisa, né, mas eu também estava falando que eu faço parte de grupos de estudo da ANAP, e não tem um grupo que fale de clientes. Então, né, então a gente tem que fazer história aí, né, ficamos bem... Ó. A Flávia perguntando, as datas não estão visíveis, poderia falar? Claro, Flávia. E o pessoal da Unimed lá de Recife está agradecendo pelo convite. Convido mesmo, gente, se vocês quiserem vir, a gente fica muito feliz. Isso também pode ser. A Miriam deu a ideia aí do pessoal de Recife, se quiser gravar um vídeo de como que vocês trabalham a questão do NPS, a gente exibe o vídeo aqui na próxima reunião. Então, é uma boa ideia, Miriam, né? Então, eu vou mandar também. Então, a gente pode, se vocês quiserem pensar em um vídeo, a gente com o maior prazer passa o vídeo de vocês aqui e fala sobre
sobre a ferramenta de vocês. As reuniões, então, a próxima reunião vai ser no dia 15 de maio, depois dia 28 de agosto e dia 13 de novembro, tá? Essas são as datas. Então, 15 de maio, 28 de agosto e 13 de novembro, né? A gente seguiu aí mais ou menos a mesma sequência dos outros grupos, né? Mas provavelmente as nossas reuniões vão acontecer exatamente das 9 ao meio-dia, né? Porque a demanda tá boa. Estou bem feliz, estou bem contente com não, me animei, né? Animou, o pessoal está bem empolgado mesmo, né? É o que eu falei, não dá para a gente fazer o NAGE sem a participação do pessoal, né? Porque é um grupo e a necessidade de cada um, né? Não dá para a gente fazer sozinho. Bom, o pessoal tem mais alguma coisa para contribuir? Quer falar mais alguma coisa? O pessoal que está acompanhando pela web, né? Mari, quer falar mais alguma coisa? A Mari, minha fiel escudeira, ela não me larga. Eu cheguei, ela tá sentadinha na escada, mas ela não me abandona, né? Tinha outras escudeiras que me abandonaram hoje, né? Então, a Cida de Santo Amaro, né? O pessoal hoje me abandonou. A chuva fez as pessoas fugirem hoje, né? Mas é isso, gente. Agradeço aí a presença de vocês na web, né? A Mari que está aqui. A Miriam que chegou atrasada, mas tudo bem, né? Deixa a Miriam para. Né? O Matheus que ficou aí, que o computador só gosta do Matheus e não gosta de mim. A Catarina está escondida lá atrás, ela não gosta de aparecer, né? E aí, deixa eu só. Isso, vou deixar a apresentação no site, porque aí tem também o e-mail. Então, tem o e-mail, né, o meu, que é do hospital, que é o lpardes@hospitalsantacruz.com.br, e o do Nagé, né, que é nagé.clientes@pm.org.br, que aí a gente vai também se conversando aí pelo e-mail. Tudo bem, gente? Muito obrigada, então. Mais ninguém para falar nada? Vamos olhar a última vez? Não. Então, tá ótimo. Obrigado. O Vitor estava lá embaixo. Então, mas eu nem lembrei que era quarta. Sabe como que quarta?